A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Nação da Cruz MS, eu sou o pastor Éder Flávio e hoje eu quero falar a respeito do fundamentalismo. Você já deve ter ouvido falar sobre o fundamentalismo. Você sabia que todos nós cristãos devemos ser fundamentalistas? Sim, todos nós devemos ser fundamentalistas. O mundo ele mudou de tática hoje. Como o mundo ele é totalmente incapaz e sempre será incapaz de destruir o cristianismo, agora ele quer levar os cristãos ao ridículo. Eles querem levar os cristãos a pensarem que eles sim podem ser cristãos, podem, né, entre aspas, essa é a estratégia do mundo, desde que eles aceitem as prerrogativas do mundo, desde que eles aceitem a forma como o mundo, né, quer ditar as regras para eles. O pior é que muitos cristãos têm caído nisso. Muitos cristãos têm abraçado as ideias mundanas, seculares em nome de uma falsa coerência, em nome de uma falsa sensatez, em nome de uma falsa humildade. Ah, eu sou cristão, mas não sou fanático. Eu sou cristão, mas eu não sou fundamentalista. É assim que muitos cristãos hoje estão se portando, estão se comportando também diante da sociedade, quando na verdade não passam de pessoas hipócritas, estão sendo hipócritas. Se você está agindo desta forma, você está não só sendo hipócrita, mas negando o nome do Senhor Jesus Cristo, negando a palavra do Senhor. Pode ver que por trás de todos os cristãos liberais, cristãos que estão de braços dados com o mundo, eles não são capazes e nem têm a coragem de defender aquilo que a Bíblia Sagrada defende, de criticar, condenar e reprovar aquilo que a Bíblia Sagrada condena, reprova e critica. Eles não têm coragem porque eles estão de braços muito bem dados, bastante juntinhos com o mundo. Então, sim, nós temos que ser fundamentalistas. Hoje pegou-se moda o mundo criticar os fundamentalistas. Mas vamos entender o que é o fundamentalismo? Fundamentalismo e conservadorismo é a mesma coisa. Eu até prefiro, particularmente, a palavra conservador à palavra fundamentalista. Por quê? Fundamento ela vem da palavra alicerce, base, raiz, causa, origem, nascente. Fundamentalismo vem dessas palavras, base, alicerce, fundação. A fundação de um prédio ou o fundamento de um prédio, quando você fala assim, você está se referindo ao alicerce que sustenta toda aquela estrutura. Então, o fundamentalismo é o sustentáculo que sustenta, né? O sustentáculo que apoia, que ampara, que sustenta a fé do cristão. E qual é esse sustentáculo? A Bíblia Sagrada. A palavra conservadorismo é a mesma coisa, tem o mesmo sentido de fundamentalismo com algumas poucas diferenças. E eu prefiro a palavra conservador à palavra fundamentalista. Por quê? A palavra conservador dá a ideia de que nós estamos conservando, e de fato estamos conservando. Conservando o quê? A essência da Bíblia Sagrada, a essência da palavra de Deus até hoje. Desde que se deu início à palavra de Deus lá no século I, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra deve ser mantida na sua expressão original, a palavra deve ser mantida em suas raízes, sem modificação, sem, como disse aquele pregador, né, acho que Kivitz, esqueci o primeiro nome dele, René Kivitz parece, se não estou enganado, que quer atualizar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não tem que ser atualizada. A igreja pode acompanhar o progresso tecnológico do mundo, mas a palavra de Deus não precisa e nunca deve ser atualizada. A não ser numa linguagem que venha melhorar, sem perder, é lógico, o sentido, a essência daquilo que o versículo está querendo dizer, que a palavra de Deus está querendo dizer. Mas os ensinamentos da palavra de Deus jamais devem ser atualizados, porque é a palavra de Deus, Deus é imutável. Afirmarmos que a palavra de Deus precisa de atualização seria a mesma coisa que afirmarmos que o próprio Senhor Jesus Cristo está ultrapassado, porque Ele e a palavra são uma coisa só. Como está escrito lá no livro de Apocalipse, onde João Evangelista teve uma visão de um homem sentado num cavalo branco ali, e ele afirmou: aquele é a palavra de Deus, o nome dele é a palavra de Deus. Quem é que estava montado naquele cavalo branco? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus e a palavra de Deus são a mesma coisa. Jesus é o verbo, não se esqueça disso. É o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. O verbo significa logos, do grego, significa palavra. Vem do grego, aliás, logos, que significa palavra. Então, Jesus e a palavra é a mesma coisa. Você afirmar que a palavra de Deus precisa de atualização ou ser atualizada significa que você considera Jesus ultrapassado ou obsoleto, quando na verdade isso é ridículo, Então, fundamentalismo vem da palavra fundamento, que significa base, alicerce, raiz. E quem é a nossa base? Quem é o nosso fundamento, o nosso alicerce?
O próprio Senhor Jesus Cristo, que se expressa através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, como nós podemos negar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Negar a palavra de Deus, os seus ensinamentos, em prol dos caprichos deste mundo egoísta e depravado moralmente falando, é você negar o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que Charles Haddon Spurgeon, aquele pregador inglês chamado Príncipe dos Pregadores, que sou fã número 1 daquele homem, ele sempre falava: a Bíblia contém o que o mundo odeia ou o que os homens odeiam, a verdade. Está aí o motivo pelo qual o mundo odeia a palavra de Deus. Está aí o motivo pelo qual o mundo odeia você, cristão, e a mim, cristão, desde que nós venhamos nos manter realmente nesse fundamento que é a palavra de Deus, nesse fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. O mundo odeia a palavra de Deus. Portanto, se você é a pessoa que ama a palavra de Deus, se você é uma pessoa que defende a palavra de Deus, você é um fundamentalista ou um conservador. É claro que nós não temos que ser fanáticos. É lógico que nós temos que ter amor no coração. É lógico que nós não temos que fazer as pessoas engolirem a ferro e a fogo aquilo que nós acreditamos. Mas não podemos abrir mão daquilo que acreditamos, daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos leva a acreditar. Não podemos ser hipócritas, coniventes e diplomáticos com o mundo, de forma alguma. A verdade é esta, está na palavra de Deus. O verdadeiro cristão, fundamentalista ou conservador, ele ama tudo que Deus ama e odeia tudo que Deus odeia. Ele aprova tudo que Deus aprova e reprova tudo que Deus reprova. Essa é a atitude. Está escrito na palavra de Deus, tem que ser da forma como está escrito na palavra de Deus. Tem que ser aceita conforme está escrito na palavra do Senhor Deus. É lógico, com a devida revelação, com o devido esclarecimento, né, para que nós não nos tornemos também carnais e racionais no entendimento das próprias Escrituras. Então, por que o mundo critica os fundamentalistas? Porque eles defendem a verdade. Eles defendem a verdade da palavra do Senhor. E o que o mundo quer que os fundamentalistas... por que o mundo quer que os cristãos deixem de ser fundamentalistas? Para aceitarem todas as suas aberrações, para aceitarem todas as suas depravações morais. Se você for um cristão que apoia tudo que o mundo dita aí e que divulga especialmente pelas mídias, pela televisão, por todos os meios de comunicação, aí sim você é o cristão aprovado pelo mundo. Você é o cristão legalzinho, você é o cristão sensato. Não, esse cristão aí é sensato, eu gosto deste cristão. Desconfia quando um ateu falar assim: não, esse cristão aqui, eu gosto desse cristão. Desconfia quando o mundo falar assim: esse cristão é gente fina. Esse sim é o verdadeiro cristão. Você pode ver que por trás daquele cristão está um frouxo, está um hipócrita, está também um cristão carnal e mundano por apoiar, por ser diplomático com os desejos egoístas do mundo. Ele não tem coragem, na verdade, de pregar aquilo que está na palavra do Senhor. Então, que tipo de cristão que o mundo deseja? Coloquei algumas listinhas aqui, uma listinha aqui, aliás, com alguns pontos aqui para mostrar para você antes de terminar esse vídeo. O tipo de cristão que o mundo deseja é aquele que aprova a sensualização ou erotização das crianças, né? É bonito as crianças de short curto mostrando ali seu corpo, dançando funk, rebolando, simulando atos sexuais nas músicas, que é o que mais acontece na maioria daquilo que eles chamam de músicas, porque para mim é barulho. E acham bonito, os pais acham bonito as crianças de short curta, jovenzinhas ali seminuas, rebolando, sensualizando, erotizando os seus movimentos ali diante de um monte de homens olhando aquilo ali. Acham bonito os pais acham bonito aquilo ali. O mundo aplaude aquele tipo de coisa e o mundo quer que você, cristão, apoie também aquele tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Esse é o tipo de cristão que o mundo quer. Porque fora isso, não, você está sendo fundamentalista. Você não gosta disso, está sendo fundamentalista. Você não aprova, está sendo fundamentalista. Outro ponto aqui, o mundo quer um cristão que aprova o chamado amor livre, ou seja, ninguém é de ninguém. Você pode transar com quem você quiser. Que isso, não vá pela cabeça desse crente quadrado, desse cristão fanático. Ninguém é de ninguém. Vamos curtir a vida. Vamos naquela boate, vamos pegar todo mundo. Vamos trocar de casais, praticar o swing, né? Vamos erotizar mesmo. Vamos aí fazer aquele bacanal. Isso está certo para o mundo. E o mundo quer que o cristão aprove esse tipo de coisa. Não é que nós queremos ser, né, os santões, não. Não é que nós queremos ser melhores do que ninguém, não. Mas nós, se somos cristãos, se nós, pelo Espírito Santo de Deus, fomos chamados
e nós tomamos a decisão de seguir neste caminho, vamos nos esforçar então. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, mas nós temos que nos esforçar, e conforme formos descobrindo arestas pecaminosas em nós, tem que ser cortadas essas arestas. Então, aquele que aprova o chamado amor livre, ninguém é de ninguém, né? Então, esse é o bom cristão, bom, entre aspas, para o mundo. Então, bom cristão para o mundo, o cristão que o mundo quer, é aquele que aprova o amor livre, o adultério, que é o que mais se aplica, né? O que mais faz a humanidade ver como cada vez mais normal através da televisão, novelas, né? Você pode ver que as pessoas torcem para a mulher deixar o seu marido feio, né? E ficar com aquele bonitão, saradão. A sociedade aplaude esse tipo de coisa. Afinal de contas, o que ela quer com aquele velho? O que ela quer com aquele homem feio? O que ela quer com aquele homem pobre? É melhor aquele homem rico, bonito, bonitão, né? E o pior é que muitos, entre aspas, cristãos também acham bonito esse tipo de coisa. Então por aí se revela aquilo que tem dentro do coração. O adultério, os vícios, né? Temos que aprovar, se quisermos ter a aprovação do mundo, temos que aprovar toda forma de vício, maconha, narguile, drogas, cocaína, etc. A ideologia de gêneros que hoje está em pauta no mundo, né? Temos que apoiar também se nós quisermos ser um cristão no conceito do mundo, um cristão bom, um cristão que o mundo quer, um cristão não fundamentalista, deve se apoiar a ideologia de gênero. Esse é o tipo de cristão que o mundo quer, você tem que apoiar a ideologia de gênero. O aborto, o amaziamento, a fornicação especificamente entre os jovens e um Brasil sem Jesus Cristo, um Brasil sem Deus. Tiraram até e estão tirando cada vez mais a oração das escolas. Muitas escolas nem oram mais. Lembra? Antigamente, quando a gente formava a fila, tínhamos que orar o Pai Nosso. Em algumas repartições públicas é proibido até mesmo aquele crucifixo. Eu não sei como que já não foi proibido o crucifixo em alguns hospitais, talvez até foi, eu não estou sabendo. Na OAB, em alguns escritórios de advocacia ou repartições públicas da justiça, é proibido. Por quê? Lembra o cristianismo, lembra o Senhor Jesus Cristo. Tiraram Deus das escolas. Daí não me admira, né? O número de violência ter aumentado dentro das escolas. Estão tirando Deus da sociedade, estão expulsando cada vez mais e agora não podem reclamar também, né? Dessa muvuca infernal que está acontecendo no meio da humanidade. A família perdeu seus valores, a família perdeu as suas raízes, agora ninguém respeita mais ninguém, não é assim? É dessa forma. Então, é isso que eles chamam de fundamentalismo. É isso que eles chamam de fundamentalismo ou fundamentalista. Mas como nós podemos deixar de ser fundamentalistas se o fundamento da nossa fé é a palavra do Senhor, são as doutrinas bíblicas? Então nós temos que ser fundamentalistas sim. Não sair por aí, como eu falei, forçando as pessoas. Não sair por aí enfiando goela abaixo a palavra do Senhor. Não saindo por aí com fanatismo. Devemos respeitar as pessoas, devemos respeitar suas crenças, devemos respeitar, sim, suas escolhas, mas jamais abrir mão da verdade. É falarmos, isso está errado, não concordo, não aprovo, mas te respeito. Te respeito. Isso sim, mas nunca abrir mão daquilo que nós acreditamos na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor Deus. Nunca, nunca. Amém? Eu creio que esse vídeo ele ficou bastante explicado, bastante claro para você, para o seu entendimento. Então, quero dar um último recado aqui para os cristãos. Se você não é um fundamentalista ou conservador é a mesma coisa, você é um hipócrita. Você é um frouxo, você é um covarde. Você não serve para representar como testemunha de Cristo o reino de Deus na terra, porque você está aliado ao mundo. Seja amoroso com as pessoas, tenha amor no coração, tenha respeito pelas escolhas e pensamentos diferentes do seu, mas jamais, jamais abra mão da verdade de Deus e a defenda, se possível, com a tua própria vida. Isso é ser cristão. Fiquem com Deus.